Olá, curiosos do universo! Bem-vindos ao nosso canal, onde descomplicamos os maiores mistérios da física e exploramos as partículas que compõem tudo o que conhecemos. Hoje, vamos falar sobre um conceito que parece ter saído diretamente de um filme de ficção científica, mas que é absolutamente real: a antimatéria. E se existisse uma versão oposta da matéria, capaz de aniquilar tudo ao menor contato? Bem-vindo ao incrível e enigmático mundo da antimatéria, uma parte fundamental da física moderna que nos ajuda a entender o universo e a origem de tudo o que existe. A antimatéria não só desafia nossa imaginação, mas também desempenha um papel crucial em questões como a simetria entre matéria e antimatéria no cosmos, e até mesmo em tecnologias que usamos hoje, como exames médicos avançados. Antes de mergulharmos nesse tema fascinante, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Aqui, explicamos os mistérios do universo de forma simples e divertida. Prontos para descobrir como a antimatéria pode mudar nossa visão do cosmos? Vamos lá! O que é a antimatéria? Agora que já despertamos sua curiosidade sobre a antimatéria, vamos entender o que ela realmente é e como funciona. Esse conceito pode soar como algo de ficção científica, mas é uma parte real e fundamental da física moderna. Definição básica. A antimatéria é composta por partículas que têm as propriedades opostas às da matéria comum. Se você pegar uma partícula de matéria e uma de antimatéria, elas têm cargas elétricas opostas, e em alguns casos, até massa oposta. Exemplo prático. Para cada partícula de matéria, como o elétron, que tem carga negativa, existe uma partícula correspondente de antimatéria chamada positron, que tem a mesma massa, mas com carga positiva. Outro exemplo é o pósitron, antipartícula do elétron, e o antipróton, antipartícula do próton, que também possuem cargas opostas às das partículas comuns. Essas partículas são basicamente o reflexo da matéria, mas com propriedades opostas. Propriedade-chave: a aniquilação. A característica mais fascinante da antimatéria é a sua capacidade de aniquilar a matéria quando ambas entram em contato. O que acontece quando matéria e antimatéria se encontram? Quando uma partícula de matéria e uma de antimatéria se encontram, elas se aniquilam, liberando uma enorme quantidade de energia. Isso acontece porque toda a energia da partícula e sua antipartícula é convertida em radiação, geralmente na forma de radiação gama. Esse processo de aniquilação é tão eficiente que libera uma quantidade imensa de energia em comparação com outros tipos de reações, como a que ocorre em reações químicas ou até mesmo na fusão nuclear. Exemplo prático: isso é usado na medicina, em PET scans, tomografia por emissão de pósitrons, onde a antimatéria é usada para gerar imagens do corpo humano. Por que a antimatéria é importante? A antimatéria não é apenas fascinante, ela também tem um impacto significativo no entendimento fundamental do universo. A origem do universo. Uma das maiores questões da física é por que existe mais matéria do que antimatéria no universo. De acordo com as leis da física, matéria e antimatéria deveriam ter sido criadas em quantidades iguais no Big Bang. No entanto, observamos um universo cheio de matéria e muito pouca antimatéria. A antimatéria ajuda os cientistas a entenderem essa assimetria, o que é um dos maiores mistérios da cosmologia. Como o universo evoluiu? Estudar a antimatéria nos ajuda a entender não só como a matéria se formou no início do universo, mas também como ela interage com outras partículas e campos fundamentais. A antimatéria também abre possibilidades incríveis para o futuro, tanto em termos de tecnologia, como fontes de energia mais eficientes, quanto na exploração espacial, onde poderia ser usada para alimentar espaçonaves com uma eficiência energética imensa. Agora que você tem uma ideia básica do que é a antimatéria, podemos entender melhor como ela foi descoberta e como está sendo usada atualmente para expandir nosso conhecimento sobre o universo. Vamos seguir. Como a antimatéria foi descoberta? Predição teórica. Em 1928, o físico Paul Dirac previu a existência da antimatéria ao tentar unir a mecânica quântica com a relatividade. Ele descobriu que, ao resolver as equações para o elétron, surgia uma solução negativa, o que indicava a existência de uma partícula com carga oposta, a antipartícula. Primeira observação. A primeira observação experimental da antimatéria aconteceu em 1932, quando o físico Carl Anderson descobriu o pósitron, a antipartícula do elétron, em um experimento com raios cósmicos. O pósitron tinha a mesma massa do elétron, mas carga positiva. Impacto na ciência. Essa descoberta não apenas confirmou a teoria de Dirac, mas também abriu as portas para uma nova área de pesquisa, a física de partículas, e permitiu o estudo da antimatéria como parte essencial do universo. Onde encontramos antimatéria? No universo. A antimatéria não é algo restrito aos laboratórios, ela também aparece naturalmente no cosmos. Eventos cósmicos, pequenas quantidades de antimatéria são geradas em fenômenos como explosões de estrelas, supernovas e raios cósmicos que viajam pelo espaço.
Emissões de partículas. Durante esses eventos, partículas de antimatéria, como pósitrons, podem ser produzidas junto com matéria, mas são difíceis de detectar devido à sua interação imediata com a matéria normal. Na Terra. Na Terra, a antimatéria é produzida artificialmente em aceleradores de partículas, como o CERN, onde as colisões de partículas de alta energia geram pequenas quantidades de antimatéria. CERN e outros aceleradores, essas partículas de antimatéria são criadas em laboratório para estudos científicos, mas sua produção é extremamente limitada devido ao alto custo e à necessidade de altas energias. No cotidiano. Embora pareça algo distante, a antimatéria tem aplicações práticas no nosso dia a dia. PET scan, tomografia por emissão de pósitrons. Este exame médico usa a aniquilação de antimatéria e matéria para gerar imagens detalhadas do corpo humano. Quando o pósitron, antimatéria, entra em contato com um elétron, matéria, ocorre uma aniquilação que libera radiação gama, permitindo a visualização de processos metabólicos e detecção de doenças como o câncer. Dessa forma, a antimatéria não é apenas uma curiosidade científica, mas já é utilizada em áreas como a medicina e tem um grande potencial para o futuro. O problema da assimetria da matéria e antimatéria. O grande mistério. Uma das questões mais intrigantes da cosmologia é a assimetria entre matéria e antimatéria. Segundo as teorias do Big Bang, tanto a matéria quanto a antimatéria deveriam ter sido criadas em quantidades iguais no início do universo. O que deveria acontecer? Se matéria e antimatéria tivessem sido geradas em proporções iguais, elas teriam se aniquilado mutuamente ao se encontrarem, liberando uma imensa quantidade de energia e deixando apenas radiação no universo. A grande questão. Porém, não observamos isso. Ao invés disso, o universo é dominado pela matéria, com muito mais matéria do que antimatéria. Essa discrepância é um dos maiores mistérios da física e cosmologia. Se matéria e antimatéria foram criadas em proporções iguais, por que o universo contém muito mais matéria? Por que isso importa? Essa assimetria entre matéria e antimatéria é crucial para nossa compreensão da origem e evolução do universo. A explicação atual. Se matéria e antimatéria se aniquilassem igualmente, nada do que conhecemos hoje, estrelas, planetas, galáxias, ou mesmo nós, existiria. Portanto, a razão pela qual temos mais matéria do que antimatéria pode ser fundamental para entender como o universo se formou e por que ele evoluiu da maneira como observamos. Hipóteses para explicar a assimetria. Embora não haja uma resposta definitiva, os cientistas propuseram algumas hipóteses para tentar explicar essa assimetria. Violação de CP, carga-paridade. Uma das teorias mais investigadas é a violação de CP, que sugere que as leis da física podem tratar matéria e antimatéria de maneira diferente em certas condições. O que isso significa? A violação de carga C de paridade P implica que, em processos muito específicos, a antimatéria pode interagir de maneira ligeiramente diferente da matéria. Isso poderia explicar a pequena exceção de matéria sobre a antimatéria que resultou no universo como o conhecemos. Experimentos atuais. Experimentos realizados em aceleradores de partículas, como o LHC, tentam observar essas violações em partículas subatômicas para entender melhor o comportamento de matéria e antimatéria. Outras hipóteses. Algumas teorias sugerem que o universo pode ter passado por eventos quânticos que favoreceram a formação de mais matéria do que antimatéria, ou que existiram condições extremas nas fases iniciais do universo que alteraram o equilíbrio esperado entre elas. A assimetria entre matéria e antimatéria não é apenas uma questão teórica, ela é central para entender o passado e o futuro do universo. Ainda não temos uma explicação definitiva, mas as pesquisas continuam a todo vapor, e novas descobertas podem nos levar a um entendimento mais profundo desse mistério cósmico. Como poderíamos usar a antimatéria? Fonte de energia. A antimatéria é uma das fontes mais eficientes de energia conhecidas, liberando 100% da energia de repouso das partículas envolvidas em sua aniquilação. Quando matéria e antimatéria se encontram, elas se aniquilam mutuamente, convertendo toda a sua massa em energia. Esse processo é muito mais eficiente do que qualquer reação química ou nuclear conhecida. Comparação com outras fontes de energia. Para dar uma ideia da eficiência, uma pequena quantidade de antimatéria pode gerar uma quantidade de energia equivalente a milhões de vezes a energia liberada por combustíveis convencionais ou até pela fusão nuclear. Usos potenciais. Uma das maiores promessas da antimatéria é a sua aplicação em viagens espaciais. Em vez de depender de enormes quantidades de combustível químico, as espaçonaves poderiam usar a antimatéria como uma fonte de energia compacta e altamente eficiente, o que tornaria viagens interestelares muito mais viáveis. Por exemplo, motores de antimatéria poderiam fornecer a quantidade de energia necessária para impulsionar naves a uma fração significativa da velocidade da luz, permitindo a exploração de estrelas distantes. Limitações práticas. Embora a antimatéria tenha um potencial imenso como fonte de energia, a produção e o armazenamento de antimatéria apresentam grandes desafios.
Custo e produção. A produção de antimatéria é extremamente cara e complexa. Atualmente, ela é gerada em aceleradores de partículas, como o CERN, e a quantidade criada é ínfima, com um custo estimado de bilhões de dólares por grama. Um exemplo, em 1999, o CERN produziu apenas antimatéria suficiente para 1 milésimo de grama a um custo de cerca de 25 bilhões de dólares. Armazenamento e instabilidade. A antimatéria é altamente instável e deve ser armazenada em armários magnéticos ou câmaras de vácuo para evitar que ela entre em contato com a matéria comum e se aniquile imediatamente. Isso torna seu armazenamento um grande desafio técnico e energético. Além disso, mesmo uma quantidade minúscula de antimatéria precisa ser manipulada com extrema cautela, dada a enorme quantidade de energia liberada durante sua aniquilação. Embora a antimatéria ofereça possibilidades empolgantes para o futuro, especialmente no campo da exploração espacial, sua produção e uso prático ainda estão muito longe de se tornar uma realidade viável. Porém, à medida que a tecnologia avança, quem sabe o que o futuro nos reserva? Chegamos ao final da nossa jornada pelo fascinante mundo da antimatéria. Hoje, vimos como ela é composta por partículas com propriedades opostas às da matéria comum, e como sua aniquilação libera uma quantidade imensa de energia. A antimatéria não é apenas uma ideia abstrata, ela é uma parte fundamental da física moderna e tem implicações incríveis, tanto para a ciência básica quanto para possíveis avanços tecnológicos no futuro, como viagens espaciais e novas fontes de energia. Ainda assim, existem grandes misteriosos e desafios em torno de sua produção, armazenamento e o enigma da assimetria entre matéria e antimatéria. Por que existe mais matéria do que antimatéria no universo? E como poderíamos realmente utilizar a antimatéria como uma fonte de energia? Essas perguntas continuam a intrigar os cientistas e são um campo de estudo promissor. Agora, queremos saber de você, você acha que um dia conseguiremos usar a antimatéria como fonte de energia? E o que você pensa sobre as teorias da assimetria entre matéria e antimatéria? Qual delas faz mais sentido para você? Deixe suas ideias nos comentários abaixo, adoramos ouvir o que vocês pensam. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal para continuar explorando os maiores mistérios do universo conosco. E se você tem sugestões de temas para explorar, como física de partículas, energia no universo ou cosmologia, deixe um comentário. Nos vemos no próximo vídeo, onde desvendaremos mais segredos do cosmos e das partículas que compõem a realidade.